Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje iremos comentar sobre PSG e Arsenal, né? Mais uma final de Champions finalizada e vamos comentar um pouquinho sobre o jogo, como que foi esse jogo. Não foi um jogo tão bom, essa é a verdade, mas tudo bem. É, Vamos comentar um pouquinho desse jogo, com essa cara de sono aqui, porque eu acabei de acordar, agora são 7 da manhã, não acabei de acordar na verdade, já tomei café. São 7 da manhã de um domingo dia 31 e eu estou indo correr, então é isso. Bom, vamos pro vídeo. Antes de tudo, me apresentar para quem é novo no canal. Eu sou Marcelo, criei esse canal para trocar uma ideia sobre futebol e dar minha opinião. Se você concorda ou discorda, fique à vontade para comentar sobre, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Bom, sobre o jogo, foi um jogo assim, ah, uma carinha de final de Champions League, né? Uma carinha assim. A gente teve outra final da Champions onde o PSG amassou a Inter e foi um jogo de um time só, então assim, não foi um jogo uau, de você olhar e falar, caramba, que jogo. Entende? A gente teve aqui. O que a gente espera de um jogo grande assim era tipo o que foi PSG e Bayern, né? O jogo da ida, né? Até o jogo da volta foi bom também, mas o jogo da ida principalmente. É, mas não foi isso, né? Não foi isso que a gente teve. Foi um jogo onde o Arsenal. Foi o Arsenal. O Arsenal não fez nada diferente do que fez a temporada toda. Então, para quem acompanha a Premier League, para quem acompanha o Arsenal em si, viu que é aquilo. O Arsenal é aquilo, tá? O que foi a final do Arsenal é o Arsenal na temporada, tá? O Arsenal não é um time que tem um ataque extremamente incrível, um contra-ataque muito forte. Não é. Tá? O Arsenal é aquilo que estava no jogo. Acho que o Arsenal, inclusive, fez um excelente trabalho no primeiro tempo. Até tomar o gol, mas é óbvio, mas fez um excelente trabalho defensivamente. Defensivamente, fez um excelente trabalho. O que o Gabriel Magalhães joga é uma brincadeira, cara. É uma brincadeira. Pra mim, um dos melhores da partida. Se não for o melhor da partida, sendo bem sincero, tá? Eu acho que fez uma partida muito boa. Magalhães, a zaga inteira, David Raya, a defesa inteira do Arsenal fez uma boa partida. O que estava um pouquinho mais abaixo era o Mosquera, que, assim, pessoalmente, estava um pouco abaixo porque o que o PSG encontrou no primeiro tempo, que foi pouca coisa, muito pouco, foi em cima do Mosquera. Né? Foi com o Mosquera subindo um pouquinho a linha e aí essa bola caindo no espaço que ele deixou. Né? Mas assim, o PSG não conseguiu achar nada, absolutamente nada no primeiro tempo. Absolutamente nada. Então, assim, um jogo muito bom do Arsenal no quesito defensivo, como sempre. No quesito defensivo, o Arsenal sempre é muito bom. Então, não tem o que tirar disso. Tá? Não tem o que tirar disso. Isso é um fato. Então, assim, para a ideia do Arsenal, o Arsenal foi muito bem para a final. Né? Mas para uma ideia de uma final, é complicado. Porque, assim, apesar de tudo, apesar de eu concordar que, pô, você jogou a temporada inteira assim, você vai mudar no último jogo, né? Eu acho que é um problema. Né? Era para esse microfone ficar em pé, mas não tá ficando em pé. A camiseta é muito fina, mas tudo bem. Acho que o áudio tá bom. Mas bom, o Arsenal foi a temporada inteira isso. Então, assim, mudar pra final isso seria meio que, tipo, querendo ou não, fazer uma cartada final, né? Querendo ou não. É uma opção, é uma opção. Mas é um risco muito grande. Talvez o Arteta não quis correr esse risco. Mas o fato é que o Arteta deveria ter preparado mais ofensivamente o time. Porque a verdade é que, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, o ataque do Arsenal não produziu. Não produziu. O Odegaard ficou muito sumido no jogo, muito sumido. O próprio Kai Havertz, que fez o gol, também ficou muito sumido no jogo. Os jogadores que entraram, o Gyökeres, o Martinelli, o Madueke, entraram e também pouco fizeram. Acho que o Trossard foi um que tentou fazer algumas coisas, mas também nada demais assim. Eu acho que ele tentava dar uma arrancada ou outra ali. Eu acho que ele tentava acessar um pouco essa válvula de escape ali, mas também nada muito demais assim. Eu tive a sensação que ele queria, mas não que ele conseguia, entende? Então assim, nada demais. A maior parte do tempo a bola era do PSG e uma bola vazia, né? Porque o PSG não conseguia fazer muita coisa, né? Isso foi durante a maior parte do jogo.
exatamente isso. O Arsenal se defendendo e o PSG tentando achar espaço. E o PSG não conseguindo achar espaço e o Arsenal não dando espaço. E não conseguindo fazer um contra-ataque bom, né? Então, é um jogo muito Arsenal. Um jogo ruim. Um jogo ruim de se assistir, né? Eu já esperava, sinceramente, uma final assim. Eu já esperava. Quem acompanha o Arsenal, quem acompanha os jogos do Arsenal na temporada, já esperava um jogo assim, tá? Isso é um fato. Já esperava, tá? Eu já fui esperando que o jogo seria isso, tá? Eu já fui esperando que o jogo seria um PSG indo muito pra cima e um Arsenal se defendendo muito, né? Tanto que eu achei que o Arsenal ia se dar mal porque o PSG ia conseguir achar espaço o tempo inteiro, porque o PSG é um time que acha muito espaço, com times que se defendem muito bem, né? Mas a real é que o Arsenal fez um trabalho defensivo. Isso a gente tem que elogiar, tá? O trabalho defensivo do Arsenal é sensacional. É sensacional. O Arsenal se defende de uma forma que não tem espaço, não acha espaço, tá? Então, acho isso muito bom, porém, o ofensivo, né? Assim, passou do Declan Rice, acabou. Acabou, tá? Acabou. O jogo do Arsenal é até o Declan Rice. Acabou. Depois disso, acabou. Então, assim, é muito complicado. Teve algumas mudanças, como o Kai Havertz que entrou no lugar do Gyökeres, o Mosquera também começou o jogo. O Mosquera começou mais por conta de um pequeno desconforto, né? Mas o Kai Havertz foi opção técnica e deu certo, né? O Kai Havertz mais uma final fazendo um gol, né? Gosta de fazer gol em final, né? Fez em final de Mundial também, né? Pois é, contra quem, né? Contra o Palmeiras. Então, assim, um jogo esperado. Esperado. Agora, do lado do PSG, o PSG teve grandes problemas para achar espaço. Isso, assim, eu dou muito mais mérito do Arsenal para isso do que demérito pro PSG, sinceramente. Acho que o PSG fez o que tinha que fazer, tentou o que tinha que fazer. Tanto que o PSG começa a fazer um estilo Abel Ferreira, né, de achar jogadas com cruzamento. Coisa que não é muito do PSG fazer isso, né? Mas chegou um momento que eles não conseguiam mais encontrar espaço e foram tentar cruzamento. E assim, você tentar cruzamento com um time que faz muito gol de cruzamento, que é muito bom na bola aérea, que é o Arsenal, um time muito bom na bola aérea. É, é complicado. Eu não acho que foi uma boa ideia nesse caso, tá? Eu não acho. De verdade, mas eu não acho que foi uma boa ideia. Então, assim, é, de fato, eu acho que o PSG teve complicações porque o Arsenal estava muito bem postado, mas eu acho que a ideia que foi colocada de talvez tentar alguns cruzamentos não foi tão boa assim. Entende? A gente estava num jogo onde o Dembélé não estava tão bem, o Kvaratskhelia também não estava tão bem, apareceu muito pouco, o próprio Doué apareceu muito pouco, entende? Muito pouco mesmo. É um jogo assim que ninguém se destaca, essa é a verdade. Por isso que pra mim o Gabriel Magalhães, mesmo perdendo o pênalti, foi o melhor jogador em campo, tá? Sinceramente, porque ninguém se destacou além disso. Entende? Ninguém se destacou. O Doué não foi bem, o Dembélé não foi bem, o Kvaratskhelia não foi bem, o Vitinha aparece muito pouco ali, o João Neves também aparece muito pouco ali. O, o Fabian Ruiz também, ele aparece alguns lances ali, né, infiltrando e muito bem, mas também assim, nada demais. O que eu digo de, não, eu não falo que foi um jogo ruim, eu digo que não apareceu muito, não fez muito, não se destacou, entende? Não que foi um jogo ruim, tá? Foi um jogo ok, tá? Foi um jogo ok, dentro do perfil do jogo, entende? Ninguém se destacou, assim como no Arsenal, né? Gyökeres entra, não se destaca, o Kai Havertz começa, faz o gol, mas não se destaca durante o jogo. O Trossard também, assim, tenta uma coisa ou outra, mas não faz nada durante o jogo. O Odegaard, que era esperado criar algo, não, não faz muita coisa. É, o Madueke, quando entra, o Martinelli, quando entra, não fazem muita coisa, tá? Então, assim, bem complicado. Assim, só vou comentar sobre o pênalti. O pênalti do Mosqueira, eu acho que era pra expulsão, sim, tá? Porque eu acho que o Mosqueira já tinha amarelo, né? E aí iria tomar o segundo amarelo, ia ser expulso. Eu acho que sim, era um lance para amarelo, tá?
pênalti. Eu acho. O VSR falou, explicou ali, teoricamente, na regra, assim, né? Mas na minha visão é pênalti para amarelo ali fácil, 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 fácil. Para mim, não era uma chance clara de jogo, mas era uma chance muito boa de gol, entende? E sinceramente, eu acho que era pra. E a intensidade da jogada também, eu acho que o Mosquera vacilou muito ali no lance. Eu acho que o pênalti era pra amarelo, sim, tá? E aí, possivelmente, um segundo amarelo, né? E aí, tanto que o Arteta percebe isso e tira ele logo em seguida, né? Não foi à toa, né, que o Arteta fez isso. Né? Já foi planejado, né? Então, assim, um bom jogo defensivamente do Arsenal, tá? Um bom jogo. Aí a gente vai pra prorrogação também. A prorrogação, assim, a real é que do primeiro tempo até o final, o jogo foi o mesmo. O jogo foi o mesmo, tá? O jogo foi o mesmo. E aí a gente vai pros pênaltis e nos pênaltis acaba. O Safonov não se destaca, que nem se destacou contra o Flamengo, mas, mesmo assim, o Arsenal perde dois pênaltis, né? Foi o. Quem foi que perdeu primeiro? Foi o Timber? Acho que foi o Timber. Posso estar errado, mas acho que foi o Timber que perdeu o primeiro. Se eu não me engano, foi o Timber. Caramba, será que foi outra pessoa? Eu tô viajando? Acho que foi o Timber mesmo, eu acho. E ele chuta pra fora, tira muito. Se não foi o Timber, desculpem, mas de qualquer forma, vocês sabem quem foi, se não foi ele. Né? Mas, bom, ele tira muito e chuta pra fora. É, erra erra excessivo ali, né? Tipo, ele tira excessivamente a bola. Até o Safonov vai pro outro lado, mas ele acaba não chegando nem perto do gol. Ele tirou muito, muito do gol mesmo. Tá? Foi longe do gol. E aí depois o Magalhães chuta lá. Maria. Mas assim, eu pessoalmente eu tenho que parabenizar o Magalhães porque a temporada do Magalhães é muito, muito boa. Tá? E apesar de muita gente não gostar do Marquinhos, eu acho que Magalhães e Marquinhos, um ao lado do outro, é uma excelente dupla para a Copa do Mundo, tá? Eu acho que o Brasil, em questão de zagueiros, não tem discussão, tá? Eu já critiquei muito o Marquinhos na seleção, mas hoje eu não critico, tá? Eu acho ele um bom jogador, hoje. É, pode ser que amanhã já não ache, mas hoje eu acho ele um excelente jogador, tá? Inclusive teve, só citar, que pênalti foi que o Raya pegou, hein? Nossa senhora. Eu nunca fui muito fã do Raya, tá? Nunca fui muito fã dele. Melhor goleiro da Premier League, melhor goleiro da temporada inglesa e tudo mais, mas eu nunca fui muito fã dele, nunca gostei muito dele. Quando ele ganha a vaga do Ramsdale, por ele saber jogar melhor com os pés, né? Eu critico um pouco porque eu gostava muito do Ramsdale, sabe? Gostava muito do Ramsdale. E até acabou que eu fui refutado porque o Raya foi melhor goleiro da Premier League e o Ramsdale é um jogador hoje que não é nada absurdo. Eu achava que o Ramsdale ia ser um cara assim, uau, sabe? Mas hoje em dia não é nada demais também. É, mas de qualquer forma, muito, muito boa defesa do Raya. Muito boa defesa do Raya. E ia comentar sobre o lance do Marquinhos indo falar com Gabriel Magalhães. Foi muito lindo também, muito bom. É nesse lance que eu entendo porque o Ancelotti escolheu o Marquinhos como capitão em vez do Casemiro. Né? É nesse lance que eu entendo. Tá? Eu acho que o Marquinhos é um excelente capitão. Tá? Isso não tem discussão. Tá bom? E essa é a minha opinião sobre a final. Foi uma final bem mais ou menos, assim, bem mais ou menos, mais dentro do que eu esperava, tá? Totalmente dentro do que eu esperava. E é isso. Essa é a minha opinião. Se você curtiu o vídeo ou não curtiu, se você discorda, no caso, espero que você tenha curtido. Mas se você discorda de algum ponto, fica à vontade para comentar, tá? E até o próximo vídeo. Um abraço.